Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Nossa, galera, hoje eu tô muito empolgado para apresentar esse capítulo para vocês. Não que eu não estivesse nos outros, mas esse capítulo eu achei genial. Então é o grande quinto axioma dos padrões. E para completar o capítulo, amanhã eu vou postar para vocês os subaxiomas referentes a esse axioma aqui, beleza? Eles também são muito legais e assim, esse capítulo eu achei sensacional. Então assiste até o fim que você com certeza vai gostar. Então, já deixa a sua curtida e se você curtiu o vídeo bastante no final, deixa um comentário, compartilha com as pessoas que você gosta e que você sabe que estão interessadas nesse tipo de assunto, porque o assunto de hoje é muito bom. E no começo do capítulo, o autor já começa com um exemplo bem legal. Ele cita Irving Fisher, que era um famoso professor de economia de Yale. Na época, isso, do início do século XX, então, durante a crise de 29, ele estava fazendo seus investimentos, certo? E ele conta que ele era muito famoso, muita gente queria saber os palpites dele sobre investimentos, até que ele lançou essa frase: os preços das ações parecem ter atingido um patamar permanentemente alto, em setembro de 1929, logo antes do grande crash da bolsa. Obviamente que se ele estava com esse pensamento, acabou perdendo muita grana por causa da crise, e o autor reforça isso aqui. Então, é justamente isso. Quando você começa a encontrar ordem em assuntos que envolvem decisões humanas, aí que você vai quebrar a cara. E como eu te disse no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo, aqui no card vai ter o link para ele, os investimentos são uma forma de comportamento humano, porque o dinheiro depende das decisões das pessoas. Então, por isso, o autor fala que quando esse Fisher achou que tivesse derrotado o mercado por ser muito inteligente, por causa da sua esperteza, ele acabou quebrando a cara e percebeu que todo o seu lucro dependia principalmente da sorte e não da sua estratégia, já que na crise de 29 ele perdeu muito dinheiro e fez uma previsão completamente equivocada. O erro dele aqui foi tentar encontrar padrões em meio ao caos. Ele não percebeu que estava imerso no caos e que, na verdade, uma fórmula mágica dos investimentos não é realmente executável. Não tem como você criar ou encontrar essa fórmula, porque ela não existe. E porque todo mundo acha que no mundo dos investimentos, causas e consequências são algo extremamente natural e matemático. Porque o dinheiro, ele é matemático. O problema é que a aplicação dele não é. Então deixa eu te dar um exemplo. Se você tem 4 moedas de 25 centavos, você vai ter R$1, independente da forma como você some, independente de qualquer coisa, vai dar R$1, porque a matemática é exata. Mas não se confunda achando que os investimentos são totalmente matemáticos, igual ao dinheiro, as contas envolvendo dinheiro. Deu para pegar? Quem não entende essa distinção entre o dinheiro, que é algo frio, e os investimentos, que dependem completamente da ação de pessoas, então vai procurar uma fórmula e não vai encontrar, porque essa fórmula não existe, como reforça o autor aqui. Então, o padrão que você encontra no mundo dos investimentos é algo totalmente efêmero na concepção do autor. E como eu disse, esse capítulo é tão bom que o autor reforça que talvez seja o axioma mais importante do livro. Ele fala que é o axioma imperial. Só este axioma, uma vez entranhado em você, será suficiente para separá-lo do rebanho, afastá-lo da vala comum dos perdidos, dos perdedores cheios de esperanças vãs. Na sequência, o autor começa a falar dos fundos mútuos de Wall Street. E aqui você pode também entender como quaisquer fundos mútuos, beleza? Neles, você faz um investimento em um grupo de gestores que tem bastante conhecimento de mercado financeiro e eles vão aplicar esse dinheiro para você da forma que eles acharem melhor. Obviamente que aqui eles vão ganhar para isso, né? A busca da maioria desse pessoal aqui acaba sendo de encontrar padrões em meio ao caos. Então eles fazem promessas de grandes lucros, são pessoas com currículos muito completos, que fizeram grandes universidades, que estão tratando de mercado financeiro há muito tempo e ganham grandes salários com isso. Assim, em meio à desordem que é o mercado financeiro, se você tivesse que escolher as pessoas para solucionarem a equação, vamos dizer assim, quem você escolheria? Com certeza esse pessoal dos fundos mútuos, não é? Bom,
talvez não seja tão assim. O autor diz aqui que os fundos mútuos são especulações como quaisquer outras. Seus administradores às vezes ganham, outras vezes perdem. E ele fala que, na realidade, apesar de serem pessoas muito estudadas, esses gestores de fundos mútuos, os fundos mútuos em geral, acabam nem sempre tendo desempenho melhor do que a pessoa individual, ou melhor do que a bolsa de valores em si. Na verdade, é bem raro isso acontecer. Ele passa um dado de que 90% dos fundos mútuos, segundo uma pesquisa da Forbes, caíam tão rápido quanto as ações de modo geral, ou até mais rápido. E o autor complementa: seguem teimosamente em busca de uma fórmula mágica. E por que eles buscam? Porque eles são bem pagos para isso, ganham muita grana para tentar encontrar um padrão e desvendar o mundo dos investimentos, encontrar padrões onde, segundo o autor, só existe o caos. E na verdade, não é só que eles buscam o padrão porque ganham altos salários para isso. Eles também buscam porque muitas vezes acreditam que existe um padrão no mundo dos investimentos e que até agora esse padrão não foi encontrado. Ninguém solucionou a questão, mas ela é possível de ser solucionada. O autor complementa dizendo que simplesmente não encontram a fórmula porque ela não existe. Segundo ele, quem compra ações de fundos mútuos está apostando da mesma forma que alguém que investe em obras de arte, em ações isoladamente, em qualquer jogo que você prefira apostar. No fundo, o sucesso de um fundo mútuo depende da sorte. E adicionando um comentário em relação a esses conselheiros, eu vou ler uma frase bem legal que o autor escreveu aqui e que eu grifei no meu livro. Então tá grifadinho aqui de verde como sempre. Vamos lá. Mas você deve encarar com ceticismo qualquer um desses conselheiros, se referindo aqui aos gestores de fundos mútuos, por exemplo. Quanto mais seguro, quanto maior for sua aparência de banqueiro, mais se deve desconfiar, pois mais distante estará o sujeito de admitir que o negócio dele é o caos, que jamais conseguiu se entender ali, nem espera consegui-lo, e como todo mundo, tem de correr seus riscos. Véi, se você chega 1 minuto antes... Você... Eu escutei você. Eu tô aqui fazendo isso. Ah, então tá. Deixa Eu devia ter sido um pouco mais calmo pra te dar bronca. Na sequência, ele fala do Alfred Malabre Jr., um dos editores do Wall Street Journal, e ele queria especular e foi pesquisar o que fazer com o dinheiro dele. Então, resumindo, ele colocou o dinheiro no Citibank, que tinha uma das carteiras de ações mais famosas da época, e achou que fosse ser tranquilo a partir de então. Já que a carteira deles era muito boa, era só colocar o dinheiro e esperar os lucros virem, né? Não, não foi assim. O dinheiro do Malabre Jr. foi por água abaixo. Então, resumindo, chega no final e ele conta algumas das ações dele. Por exemplo, uma que ele comprou a $119 caiu para 20 em menos de 2 anos. Outra, da Sears, foi comprada a 110 e vendeu a 41,50. Da IBM foi comprada por um pouquinho mais de $400 e foi parar em $151. Então, resumindo a história, ele acaba perdendo muito dinheiro, apesar de colocar num dos fundos mútuos mais conhecidos de Nova York e do mundo, mas pelo menos ele aprendeu a lição. O que dói, ensina, segundo o autor diz. Então, eu gostaria de ler mais uma frase bem legal do autor aqui. A lição é a seguinte: cuidado com qualquer especialista em aconselhamento que, observando o panorama financeiro, afirma enxergar outra coisa que não o caos. Quanto mais ordenado o panorama parecer ao conselheiro ou conselheira, menos esse senhor ou senhora merece sua confiança. E chegando aos finalmente aqui do capítulo, o autor reforça de novo o poder da sorte, o fator sorte nos investimentos. Se você tiver numa maré de sorte, você vai ganhar dinheiro. Se você tiver numa de azar, vai perder. Gunter aqui diz que os axiomas não apenas... E o Gunter aqui diz que os axiomas não só se baseiam, mas também admitem que a sorte, como um fator isolado, é o mais poderoso para sucesso ou fracasso em especulações. Só que, contrariando o que os axiomas ditam para nós, muitos especialistas acabam dizendo que a sorte não existe ou que ela é um fator, mas ela não é tão preponderante como parece, e segundo o autor, eles acabam, em algum momento, quebrando a cara. E eu gostaria aqui de deixar um comentário pessoal. Se até agora eu estava mais ou menos traduzindo para vocês o que o autor está falando aqui e fazendo um resumo, um pouco de análise, aqui eu gostaria de deixar um adendo pessoal. Bom, por que a sorte ela é tão importante nos investimentos? Vamos pensar na distinção entre valor e preço. O valor de uma companhia, por exemplo, é algo que depende apenas dela, não depende do quanto
os investidores estão dispostos a dar para ela, diferente do preço. O preço depende do quanto cada investidor, particularmente, faz a sua avaliação do valor da companhia. Então, se eu vejo, por exemplo, que o preço de uma companhia é R$10, mas eu acho que ela vale 11, eu vou comprar a R$10 e esperar chegar a 11 para vender, por exemplo. Por quê? Porque para mim, o valor dela é 11, apesar do preço estar 10. O preço estar 10 depende do mercado, da maioria das pessoas está achando que esse é o preço justo. E por isso, o preço flutua tanto. E o valor depende fundamentalmente do que a companhia está fazendo, não depende dos investidores, depende dos funcionários, dos gestores, da empresa, do CEO, por exemplo. Então, todo mundo que trabalha na empresa vai agregar valor a ela. E o preço vai ser determinado pelo mercado em si. Por isso que o preço é tão volátil, porque existem pessoas mudando de opiniões constantemente e essa mudança é capaz de gerar preços às vezes muito atrativos, às vezes pouco atrativos. Então, fazendo um paralelo com o autor, que diz que a sorte é o fator mais importante, ele quer dizer que, por exemplo, se você compra uma ação a R$9 e seu preço justo, então você está fazendo o valuation dela, né? Achando que o valor dela é R$9,50, só que o mercado acha que ela vale 8, por exemplo, você vai ter dado azar, o preço dela vai cair e você vai perder dinheiro. Sendo que o contrário pode acontecer também. Você acreditar que uma ação vai subir e ela realmente sobe, ou sobe até mais, ou você acha que ela vai descer e ela acaba subindo. Vários são cenários possíveis. Toda essa variação depende do que o mercado está achando. E como o mercado é composto por pessoas, ele pode agir loucamente. Então, quem fala bastante isso é um cara aqui desse livro aqui, ó, o Benjamin Graham, no livro O Investidor Inteligente. No Investidor Inteligente, ele cita bastante como o mercado pode oscilar loucamente e como você tem que aproveitar as oportunidades dentro dele. Aqui ele fala um pouco mais sobre a análise dos investimentos do que da sorte, como é o foco do Gunter. O legal é você realmente entender esse conceito. Então agora, voltando ao assunto, o Max Gunter, ele fala que pode até ser que por um momento tal fórmula encontrada funcione, mas se ela funcionou no passado, não é garantia de que ela vai funcionar no futuro. Nada pode indicar para você porque as pessoas que estão agindo vão mudar, a mente de cada pessoa individual vai mudar, então o mercado, nessa loucura dele, pode te dar a sorte ou pode trazer azar. Por isso que as fórmulas antigas não vão servir para o futuro. Por mais que em alguns momentos exista essa coincidência, é muito raro e além de ser raro, é algo completamente aleatório na concepção do autor. E fechando o capítulo com chave de ouro, ele cita mais ou menos um paradoxo que ocorre aqui. Então, se você tem dois investidores muito inteligentes e muito sábios, e ambos estão frequentemente fazendo fórmulas, e a fórmula de um é diametralmente oposta à fórmula do outro, quem está certo? Ele ilustra com um exemplo. Na estante de livros dele, existem dois livros que ele quer citar aqui. Um é Como Wall Street dobra o meu dinheiro a cada 3 anos, e o outro é A Teoria Baixa-Alta dos Investimentos, do Samuel Greenfield. Brevemente, Gunter cita que Owen diz que devemos comprar ações cujos preços estejam em alta há 1 ano ou perto disso. Então, na visão desse Owen, se o preço de uma ação está subindo, existe uma tendência natural, ele cita um momento, vamos traduzindo. Basicamente, ele naturalmente vai tender a crescer mais. Então, essa é a visão do Owen. Já a visão do Greenfield diz que devemos comprar ações quando os preços não estão em alta, mas em baixa há quase 1 ano ou mais ou menos isso. Por quê? Segundo esse Greenfield, os preços das ações vivem oscilando como numa gangorra e de forma mais ou menos previsível. Logo, quando está na baixa, compre porque em algum momento vai subir o preço da ação. Mas é assim que funciona? Não. Logo, como os dois não estão certos, algum deles tem que estar errados e, no caso, os dois estão errados. Porque essas previsões de futuro, baseadas em fórmulas feitas com base no passado, só poderão prosperar no futuro de acordo com o fator sorte ou com a aleatoriedade. E o capítulo se encerra com Gunter dizendo que a verdade é a seguinte: o preço de uma ação ou de qualquer coisa que se compre visando lucro subirá se tivermos sorte, tá certo? Então aqui a gente encerra o 5º axioma maior. Mas não pense que o capítulo acabou por aqui. Ele continua com os axiomas menores completamente fundamentais
para entender por inteiro essa teoria que ele cita no segundo capítulo. Então é isso, galera. Se você achou esse capítulo do livro Axiomas de Zurich sensacional, igual eu achei, deixa o like se você ainda não deixou, deixa um comentário para deixar suas dúvidas, segue no Instagram, @prosperelendo, que você vai gostar bastante, a gente está fazendo conteúdo diário lá, e compartilha com sua família, com seus amigos, com quem você achar que pode agregar esse conteúdo, tá certo? Valeu então, galera! Fui!